uma coisa, a Cleonice Rodrigues também dizendo boa noite, amo muito benzimento. E a Camila Furlan dizendo boa noite, alegria em ver o Sr. Bira, com certeza mãos abençoadas, missão de vida. E uma pergunta que ela colocou também, não sei se é a mesma que você tem aí, Tem, sim. que é, existe idade para benzer criança? Pode ser benzida mais de uma vez? Saudações felicianas. Felicianas. Não, não existe. Não existe porque a criança, ela já, a partir do momento que ela vem ao mundo, ela já está sujeito a todas as energias que o cercam, né? Então vamos entrar num campo, aproveitar e entrar num campo que as pessoas não se dão conta que afeta seus filhos. Eu costumo dizer que a criança é o termômetro do lar. Quando existe problemas no lar, a criança é a primeira a sofrer. Porque os problemas são campos energéticos. Discussões, desentendimento, desarmonia, conflitos de ideias. Então, isto afeta muito as crianças, porque é feita sempre com ênfase, tanto marido como mulher. Então, às vezes, né, pelo seu estado emocional naquele dia, ele libera essa energia e quem sofre é a criança. Então, à noite, essa criança não vai dormir. À noite, essa criança vai se debater a noite toda, né? Vai se debater a noite toda, resmungar, porque ela não vai entender o que está acontecendo com ela. Então, a forma que ela tem de manifestar os seus problemas é assim. Aí passa um dia, passa dois, passa três. Aí os pais já começam a buscar algo para a solução desse problema. E aí, nas buscas, acaba encontrando alguém que benze. E vai ser benzido, sim. Vai ser benzido e vai melhorar, porque a energia vai ser. Energia ruim vai ser retirada e ela vai ficar bem. Mas, não havendo mudanças nas ações, nas atitudes de pai e mãe dentro do lar, eles vão se repetindo. Então, a criança, aí respondendo à pergunta, né? Se pode benzer mais de uma vez? Sim, claro, pode. Mas quando o benzimento ele é bem feito, uma vez é o suficiente para a solução do problema. Só quando, em um período mais longo, com a continuidade dos problemas no lar, aí, claro que a criança vai acumular novamente energias que foram criadas. Então terá que passar novamente. E precisa do tratamento dos pais, né? Também, né? É. Que é o mais difícil. Eu sempre tive uma atitude quando a mãe sempre é mãe que traz os filhos para benzer. Difícil o pai vir. Então a gente faz uma pergunta: como é que está o ambiente no lar? Como está a relação marido e mulher? Como é que estão as questões de ordem familiar? E a gente acaba realmente ouvindo que há momentos críticos. E a gente sugere que procurem amenizar isso para que a criança não venha sofrer essas consequências, né? Então, normalmente,
há um entendimento dos pais e eles então procuram verdadeiramente amenizar os conflitos, né? Diminuir. Ô, Sr. Bira, em relação a esse assunto, acho que é muito peculiar, né? As famílias, elas, acho que tem muita gente que está ouvindo que deve, nesse momento, né? É isso que é o grande barato do programa. As famílias, elas vão assistir e muita gente agora deve estar se questionando. Mas e aquela pessoa, assim, por exemplo, que ela vai no trabalho ou em algum lugar que ela passa, desregrada de um bom conhecimento, ela pode trazer energias externas para dentro do lar. E essas energias, às vezes, elas podem até se fixar lá dentro do lar. Aí como seria nesse caso, assim, porque não vai deixar de estar atingindo, né, a criança que está ali dentro do ambiente, né, de uma forma ou de outra. É, orientação, sempre baseado dentro da orientação. Eu procurei sempre pautar dentro da orientação. Até por conta de que a pessoa tem a sensibilidade, é um sensitivo e ele não sabe lidar com isso. E muitas vezes ele trabalha em um local onde o ambiente é um ambiente difícil, complicado, e ele acaba se irritando. E quando ele se irrita, o que ele faz? Ele absorve as energias, porque ele abre o campo para essas energias. Então vai para casa, e aí, claro que o lar vai ser todo ele impregnado com essas energias. Depositário, né, de todas essas energias. Sim, e a criança é a primeira a sofrer essa contingência. Então, a orientação é em cima dos pais, lembrando ele que ele é um sensitivo e necessita de ajuda. Ele precisa de ajuda. Eu fiz a pergunta, mas esqueci de terminar a pergunta. Nesse caso, então, o senhor tem algum caso, assim, senhor Bira, que o senhor lembra de alguma coisa nesse sentido, que possa contar para que as pessoas possam entender pela sua forma do exemplo, de alguma história? O senhor tem? Tem muitos casos. Aliás, isso é uma coisa que corre naturalmente, porque uma é que a gente diz é pela falta de conhecimento. Outros casos, as pessoas têm conhecimento, sabe, mas ela não quer envolvimento. Ele não aceita, ele não quer, ele não busca. Então ele tem que assumir, né? Ele tem que assumir. O risco é dele, ele tem que assumir. Mas eu sempre uso uma questão assim: você ama teu filho? Se você ama teu filho, você vai fazer o teu melhor pelo bem dele. Isso é uma coisa que nós temos sempre que estar lembrando ao ser humano, que o amor é capaz de transformar muita coisa. Até mesmo a rigidez dele em não aceitar ir buscar ajuda numa casa espírita ou seja ela qual for, que é que vai pelo coração da pessoa, ela que tem que escolher o local que vai, aquela que ela se identifica dentro do seu coração. Então, sempre há. Eu tive pessoas que veio comigo lá no princípio, passou a ser um trabalhador da casa durante muito tempo. E o que trouxe ela em casa? O benzimento da criança. Então, nós vemos que tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Né? As coisas não acontecem ao acaso, né? Exatamente.